Define control? Meu Deus! This is our opening. We are facing mech sentinels by the dozens. Uma nova cena do episódio final da segunda temporada de X-Men 97 foi revelada e liga diretamente com a cena final do episódio 8. E isso vai trazer consequências insanas para os X-Men e para os mutantes a partir de agora. E eu vou te revelar absolutamente tudo o que vai acontecer. Quer saber com todos os detalhes? Então, fica aí. Fala pessoal, eu sou Luciano Teixeira e a segunda temporada de X-Men 97, por mais que seja bem corrida, ela não teve só filler, como muita gente está falando. Nós tivemos duas tramas acontecendo ali. Não só a trama que o pessoal chama de principal, que é a principal, Apocalipse, Gambit, Vampira e etc. Mas nós temos outra trama sendo desenvolvida desde quando os X-Men voltaram do passado, que é o confronto entre a X-Corp versus o governo dos Estados Unidos, por consequência a Valerie Cooper e o X-Factor. E isso vai trazer consequências inimagináveis, gigantescas para a terceira temporada. Ou seja, isso é um fator muito importante para a trama daqui para frente. Já vimos em um vídeo anterior que eu já fiz aqui uma cena da terceira temporada, com a Irmandade de Mutantes sendo perseguida por sentinelas que estavam com uma cor diferente, uma cor azul e branca com uma estrela no peito, representando justamente o governo dos Estados Unidos. Vimos também a X-Factor prendendo mutantes, inclusive mutantes adolescentes. Um pouco depois, nós vemos os acólitos surgindo e prendendo, capturando o Graydon Creed, filho do Dente de Sabre com a mística, mas humano, se candidatando a presidente dos Estados Unidos. E é aí que começa uma grande crise entre humanos e mutantes, governo contra Corporação X. E justamente no finalzinho, a última cena do episódio anterior, episódio 8 de X-Men 97, nós vemos ali a X-Force, o que sobrou, né, só o Cable, a Psylocke e o Arcanjo, encontrando com a X-Factor. E logo depois surge a Valerie Cooper. E ela faz uma proposta para eles, diz que eles têm interesses em comum e mostra uma carta, a Carta da Torre. Mas o que significa essa Carta da Torre? Nós vamos pro tarô para ver o significado? Não. A Valerie Cooper não vai ler tarô para X-Force ou coisa do tipo, tá? É simplesmente a parte literal da carta. O que tá na carta, a torre. E o que significa essa torre? Justamente uma torre que tá em Genosha agora e que a Valerie Cooper está em confronto com eles, que é a torre da Corporação X. E os objetivos em comum entre X-Factor da Valerie Cooper e o governo dos Estados Unidos e a X-Force não é simplesmente o Apocalipse, e sim o que está ali. A Valerie Cooper, o objetivo é a torre da X-Corp, e a X-Force, o objetivo é o que está dentro da torre, que é justamente o Apocalipse, nesse caso, no corpo do Gambit. Então, esses são os interesses em comum. A Valerie Cooper derrubar a X-Corp, ou Corporação X, e a X-Force destruir o Apocalipse. E no primeiro trailer que surgiu da segunda temporada de X-Men 97, nós vemos ali a torre com uma proteção, um escudo de proteção, com vários mecha-sentinelas chegando ali ao entorno. Esse é o começo da guerra, porque tivemos uma nova cena que foi revelada. Toda semana é revelada uma cena do próximo episódio de X-Men 97. E isso normalmente acontece com as primeiras cenas de cada episódio, assim como no episódio anterior. A primeira cena foi justamente o sonho da vampira com o Gambit Cavaleiro da Morte. Aqui deve ser ou a primeira cena ou uma das primeiras cenas com a invasão da X-Factor, da Valerie Cooper na torre da Corporação X. Exatamente isso. E olha só o que acontece nessa cena, tá? A Jubileu e o Mancha Solar,
estão atacando uma nave gigantesca, deve ser a nave principal ali, tá? E um monte de sentinelas aparecendo, só que são mecha sentinelas, eles têm um visual um pouquinho diferente dos sentinelas que a gente conhece. Ainda não é o visual clássico dos sentinelas, como eu falei anteriormente, né? E eles aparecem justamente atacando o Mancha Solar. A Valerie Cooper coordena o ataque à torre. Então a torre da X-Corp está sendo atacada ali pela X-Factor. E a Valerie Cooper é que está fazendo isso. A X-Force não está aparecendo nessa cena. Será que eles não aceitaram a proposta da Valerie Cooper? Isso pode acontecer. O Cable pode ter se dado conta que aquilo ali, trabalhar junto com o governo, não é bom para a X-Force, para os mutantes, etc. E o objetivo não é esse. O objetivo do Cable é simplesmente destruir o Apocalipse. Eles não estão na cena. Pode ser que fique para depois? Pode. Mas até então eles não apareceram. Depois a gente vê a X-Factor justamente na nave e o Fortão indo atacar as defesas da torre. Ele sai da nave e ele vai para cima, tá? Enquanto a Valerie Cooper continua ordenando para derrubar a torre. Surge a Siren, que é a filha do Banshee, que também faz parte da X-Factor e não tinha aparecido ainda na série, tá? E nós vemos também ali o Fortão conseguindo destruir, junto com a Siren, aquela parte do escudo da torre. Então a X-Factor invade, eles conseguem quebrar uma parte do escudo, conseguem ali entrar no prédio, eles invadem. Justamente do lado de fora, nós vemos o Forge e a Tempestade enfrentando esses mecha sentinelas, que eles mesmos estão chamando de mecha sentinelas, tá? E após esse confronto, as coisas vão mudar de figura completamente. Porque se a gente já viu na terceira temporada aquela cena com os sentinelas que a gente conhece, utilizando essa mesma cor desse outro projeto de sentinelas aí, eles vão utilizar o projeto Sentinelas original para perseguir mutantes. Isso vai acontecer e aí nós vamos ter algo muito absurdo, uma certa tolerância zero contra os mutantes, uma operação. E isso lembra muito alguns quadrinhos até sobre o Bastion na Operação Tolerância Zero. Obviamente, como eu já falei num vídeo anterior, o Bastion já foi, né? Mas as consequências devem ser muito parecidas, com perseguição aos mutantes, com o governo perseguindo os mutantes, agora de forma oficial, utilizando sentinelas. Eu já fiz um vídeo também falando sobre essa questão da Operação Tolerância Zero, eu vou deixar aqui nos cards. E basicamente é isso que deve acontecer para a terceira temporada de X-Men 97. Esse arco iniciando bem no finalzinho do episódio final, episódio 9, da temporada 2 de X-Men 97, e continuando na próxima temporada. Obviamente, a questão Apocalipse não deve ser resolvida toda nessa temporada. Talvez uma parte disso, ou parcialmente resolvida, com o Gambit retornando e o Apocalipse indo para outro lugar, saindo do corpo, isso a gente ainda não sabe, mas nós vamos saber tudo o que vai acontecer a partir de quarta-feira. Eu assisto o episódio e faço a minha análise inicial, aquela em que eu só assisto o episódio, venho e falo, não tem muitas referências, são coisas mais básicas. Depois eu faço outros vídeos explicando detalhe por detalhe e juntando esse final da segunda temporada de X-Men 97 com o começo da terceira temporada, que vai estrear no ano que vem. Então, se você tá no hype, se você é fã dos X-Men, assim como eu, já coloca aqui nos comentários Hype X-Men. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like para não perder nada, nenhum detalhe. Tudo de X-Men 97, temporada 2, você encontra aqui. Eu vou deixar aqui na tela a playlist completa e mais um vídeo falando tudo sobre X-Men 97. Até mais!